O pessoal que está aí atrás, está me ouvindo bem? Dá para ouvir legal? Está legal o som? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Nessa semana vamos retomar o curso do seminário, o curso de teologia que funciona aqui na nossa igreja, e eu estarei ministrando a disciplina Novo Testamento, trabalhando as cartas gerais. A primeira das cartas gerais, a carta, na verdade, a dúvida se é uma carta ou não. Vamos falar sobre isso terça-feira, viu, gente? Hebreus, capítulo 1. Há uma mensagem significativa nesse capítulo 1 que precisa ser compreendida por todos nós que estamos aqui, porque ela tem a ver com a realidade do porquê somos igreja, porque estamos aqui e porque é tão importante estarmos louvando o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora, você encontrou o texto? Está tranquilo aí? Beleza? Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E eis que é o resplendor, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar? Te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Ensina-nos a tua mensagem, coloque em nossos corações o teu recado para cada coração nesta noite. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu estou sentindo uma reverberação, não sei se é só, tá? Quem é que está controlando o som? Vê se vão tentar resolver, né? Essa reverberação está correndo atrás, está tentando resolver. Vamos orar para que ele consiga, né? Tá rapidinho. Eu queria destacar algumas expressões nesse texto que tem a ver com verdades teológicas. Olha o que diz aqui, a primeira expressão do livro. Na verdade, há dúvida se é uma carta, se é um livro, se é uma pregação. Para nós isso pouco importa. O que importa é que é a palavra de Deus, amém? Deixa essa discussão lá com os teólogos, com os estudiosos, com os doutores. Trocar o microfone? Oi. Então, pouco importa a discussão. Há outra discussão também interessante. Quem escreveu? Uns dizem que é Paulo, outros dizem que foi Barnabé, outros dizem que quem escreveu foi Timóteo, outros dizem que foi um cara chamado Clemente. Na verdade, ninguém sabe quem foi o autor. Há muito de Paulo e há pouco de Paulo ao mesmo tempo nessa carta. Por isso que também há dúvida, mas, mais uma vez, para a gente, isso pouco importa. O que importa é que é palavra de Deus, que Deus tem algo a nos dizer nessa noite. Amém? Primeira grande lição está no versículo, no comecinho do versículo 1. Havendo Deus outrora falado. Por que essa expressão inicial desse versículo é tão importante? Porque há muita gente que acha que Deus não fala, que Deus não se comunica. Há uma linha teológica chamada deísmo, que ela diz que Deus, ele criou o mundo, criou o universo, e agora ele não está nem aí para o que acontece no mundo. Ele criou, e agora o homem que se vire, a natureza que se vire, Deus não tem nada a ver com o que acontece aqui. Essa ala, essa linha de pensamento chamada deísmo, é a que está por trás da toda a chamada teologia liberal, que não acredita em milagres, e muitas pessoas vão atrás dessa filosofia, dessa ideia. E aqui também há pessoas que entendem que Deus não fala, que Deus não se comunica. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus está falando o que você quer ouvir.
Então você tem uma oração, você tem um pedido, uma necessidade, e você ora, você pede, você clama, você fala, e você fica esperando que Deus responda, e a resposta nunca vem, e muitas pessoas, quando a resposta demora a vir, ou não vem, diz assim, sabe de uma coisa? Eu acho que Deus realmente não existe mesmo, o céu está vazio, não tem ninguém ouvindo. Há muitas pessoas que têm essa perspectiva, que Deus não fala, que Deus não ouve. Mas aqui o texto diz claramente, Deus no passado falou. Eu acho fantástico isso. Porque Deus não precisava falar. Deus criou o universo. E quando eu tenho aqui uma expressão que Deus outrora falou, que Deus se comunicou com o homem, é quando Deus quer te encontrar. E eu quero dizer uma coisa muito importante a você. Eu não sei como está a sua relação com Deus. Eu não sei até que ponto você tem buscado a Deus. Eu não sei se você tem orado, se você tem clamado, ou se você também é alguém que desistiu da fé, que não quer mais saber de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus fala, que Deus se comunica. Aliás, toda a Bíblia é Deus falando ao homem, é expressão, e se Deus está falando, é expressão do amor dele por todos nós. Amém, queridos? Porque se Deus não se importasse com a gente, Ele não ia falar, não precisava falar. Aliás, se Deus não amasse, já teria destruído a humanidade. Mas porque Ele ama, e quem ama, fala, não é assim? Quantas vezes você já não teve dificuldades com alguém que você ama, e não queria conversar, ou a pessoa estava emburrada, estava de tromba com você, não queria falar com você? Quantas vezes nós ficamos afastados de pessoas, não queríamos falar, mas porque a gente amava, aquilo ficava queimando. Eu lembro que certa ocasião, isso acho que nunca aconteceu com os casais aqui não, eu fiquei de tromba com Giza, a gente ficou sem se falar, 1 dia, 2 dias, né, e eu ali, né, aquela coisa chata dentro de casa, só os dois dentro de casa. Quando tinha filho dentro de casa, até que dava para enganar, né? Os filhos e tal, só os dois dentro de casa. E a gente ficava por ali, mas a gente ama, e quem ama não quer ficar emburrado, quer falar. Por isso, quando eu vejo essa expressão, havendo Deus outrora falado, eu penso assim, Deus me ama, Deus ama a humanidade. Por isso que Ele procurou para falar. Desde o Gênesis, Adão, onde você está. Quando Deus procura o homem, é por causa disso, pelo amor que Ele tem por nós. E o texto diz mais, nos falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, através de quem? Pelos profetas. Se você observar o Antigo Testamento, ele levou mais de 1000 anos para ser composto, mais de quase 2000 anos para ser escrito. E foram dezenas de homens que participaram desse momento, profetas, homens, legisladores, reis, muita gente ouvindo a voz de Deus, escrevendo e lançando mensagens aqui. Isso aí é a diversidade que Deus procurou falar para o homem. Então, se você está me ouvindo nessa noite, saiba que Deus fez um projeto de mandar uma mensagem para o homem. Esse projeto ele durou muitos anos, durou séculos, até que ele fosse concretizado. E quando a gente observa o Antigo Testamento, a maneira como Deus falou, também tem expressão do amor de Deus ali. Porque o Antigo Testamento nos fala de um Deus de misericórdia. Lá em Gênesis é o Deus que ama a humanidade e apesar de amar a humanidade, exerce juízo sobre ela, manda o dilúvio, mas Ele resgata Noé. No Êxodo é o Deus que resgata a nação de Israel e conduz pelo deserto. Em Levítico, Ele é o Deus também que, apesar de todas as intrigas e murmurações que aconteceram, Ele continua amando um povo que reclama de tudo. Lá no livro de Josué, Ele é o Deus que introduz o povo na sua terra, que controla, que coordena, que dá vitória ao povo durante toda aquela batalha de conquista. E aí nós temos o período dos juízes, em que Deus também não abandona o povo, é a expressão do amor de Deus. Quando os inimigos vinham e tentavam destruir a nação de Israel, Deus levantava alguém para liderar, para libertar o povo.
Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, livro de Reis, através dos profetas, é o que o texto está dizendo aqui, Deus nos falou através dos profetas. Então, quando você estiver com a palavra de Deus na sua mão, a Bíblia é um tesouro inestimável da humanidade, porque ela foi construída mediante homens de Deus que falaram inspirados da parte de Deus. Não é um livro qualquer, não é um livro de filosofia, é a palavra de Deus, presente de Deus para o seu coração. E aí diz assim, falou-nos através dos profetas. Aí o versículo 2, ele é curioso. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Há uma parábola que Jesus conta de um rei que ele enviou um funcionário para ver como é que estava o reino, o lugar distante. O funcionário foi e eles mataram aquele funcionário. Depois ele enviou outra pessoa, um outro servo. E as pessoas também não quiseram ouvir e mataram aquele servo. Então o rei falou assim, sabe uma coisa, eu vou mandar o meu filho. E o rei manda então o filho dele. Jesus conta na parábola que pegaram o filho daquele rei também e o mataram. E Deus faz uma pergunta, o que é que esse povo merece? Quando nós lemos aqui a expressão, a nós falou-nos pelo Filho, olha bem para mim. Tem muita dor aqui. Tem muito sofrimento aqui. A nós falou-nos pelo Filho, tem uma manjedoura em Belém. A nós falou-nos pelo Filho, tem uma fuga para fugir do rei Herodes para o Egito. Quando o texto diz aqui, a nós falou-nos pelo Filho, tem um homem, um varão de dores, o Senhor Jesus, que andou pelos desertos, que andou pelos vales, pelos rios, um Jesus que foi ridicularizado, um Jesus que foi incompreendido, acusado. Por trás dessa expressão, a nós falou-nos pelo Filho, tem o sangue na flagelação, tem o sangue nos espancamentos, das pedradas, das pancadas. Por trás dessa expressão, falou-nos pelo Filho, tem o Deus que abre, que rasga o seu coração e envia o seu Filho para ser morto na cruz. Tem os cravos por trás dessa expressão. Tem cravos nas mãos, tem cravo nos pés, tem coroa de espinhos, tem sofrimento, tem morte. A nós falou-nos pelo Filho, significa que o Deus eterno se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi como carne que nós vimos a glória de Deus. A nós falou-nos pelo Filho, tem um Deus que amou você, que está me ouvindo aqui, a tal ponto que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. A nós falou-nos pelo Filho, a gente às vezes lê o texto e não pensa nessas coisas. A nós falou-nos pelo Filho, tem um Senhor Jesus clamando na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Tem muita dor aqui. Eles também, uma coisa que eu observo nesse versículo, a quem sujeitou todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Há uma outra mensagem aqui nesse texto. Por que tudo isso? Por que Deus falou-nos através dos profetas, falou-nos através do seu Filho? Qual o objetivo de tudo isso? Está no versículo seguinte. Olha o que diz o versículo 3. Diz assim, Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Essa expressão aí é a que comprova a divindade do Senhor Jesus. Uma das expressões que comprova a divindade de Jesus. Diz assim, o resplendor quer dizer o brilho da glória de Deus. A Shekinah de Deus estava revelada em Jesus. Jesus é a expressão da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Eu acho fantástico que nós não temos um Deus que a gente fica imaginando como Ele era, como Ele seria se estivesse andando aqui no meio de nós.
Os cristãos, nós, servos de Cristo, não temos que ficar imaginando como seria se Deus, de repente, estivesse andando no meio das pessoas, enfrentando situações, muitas vezes, que eu enfrento. Porque eu tenho um Senhor Jesus, que Ele esteve entre nós, habitou entre nós. Então, quando eu digo quando essa expressão tem o Senhor Deus que esteve presente no nosso meio, e mais, pela palavra, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Por que Jesus veio? Por que Deus falou? O que é que isso tem a ver com você? Tem a ver com o pecado que está na humanidade. Tem a ver com essa mancha terrível, essa doença, essa enfermidade que tem matado a humanidade. Olha bem para mim, vou fazer uma pergunta a você. Você está contente com o mundo que nós temos hoje? Você está feliz com a sociedade que nós temos? Você se sente seguro quando sai da sua casa? Você se sente seguro quando anda nas nossas cidades? Você consegue olhar o nosso quadro social e ficar feliz e ter uma perspectiva positiva em relação ao futuro da nossa juventude, dos nossos homens, dos governantes, de tudo? Com certeza não, porque nós temos uma percepção clara que tem alguma coisa errada com o homem. Há algo errado com a humanidade. E essa coisa errada é o pecado que tem destruído tantas vidas, tantos casais, tantas famílias. Então, esse pecado, essa destruição que tem causado no mundo, no universo, no microcosmo, nas casas, nos lares, nos casais, nas famílias, e no macrocosmo, nas guerras, nas bombas, nos mísseis, na destruição que está em toda parte, toda essa violência generalizada tem um nome: pecado. E mais, é um pecado que está destruindo a humanidade e que Deus já determinou um dia em que tudo isso vai passar. Deus tem uma data marcada, nós não sabemos qual, ninguém sabe qual a data, mas um dia tudo isso vai passar. Porque há um projeto em andamento, e esse projeto significa que Deus está preparando um povo para resgatar, arrebatar naquele dia. Ele está preparando uma nação. Algo está acontecendo, olha bem para mim, não sei se você já se apercebeu disso. Deus está alcançando vidas todos os dias. Há um mover do Espírito Santo em todos os lugares, no mundo inteiro, em todos os países, em todas as culturas. Estamos vivendo os últimos dias nos quais milhares de pessoas estão buscando o Senhor Jesus todos os dias. E eu pergunto, e você, em que nível você está de relação com Deus? Todo esse projeto de Deus que começou falando aos pais pelos profetas, começou enviando o seu Filho, ele vai se concretizar um dia na eternidade, quando estaremos diante dele. Então, depois de ter feito a purificação do pecado, significa a cruz de Cristo. Qual a resposta de Deus para o pecado? Olha bem para mim, qual a maneira como as pessoas tentam resolver o problema do pecado? Como é que você tenta resolver o seu problema do pecado? Algumas pessoas acham que vão resolver o problema fazendo promessas para Deus. Senhor, a partir de agora, eu sei que eu não sou correto, eu sei que eu vou mudar, me perdoe, eu vou mudar a partir de hoje. Há pessoas que sentem que a proposta talvez seja a religião. Não, a partir de hoje eu vou seguir a religião, vou começar a ler a Bíblia, vou assistir todos os cultos, vou participar de igreja, eu vou ser membro de uma igreja. Há pessoas que acham que vão resolver o problema do pecado com filosofia. Não, sabe uma coisa? Tem uma filosofia aí que adora uma pedra aí, tem uma filosofia que é baseada em você se sentar com as pernas cruzadas e ficar... e você vai ascender um nível espiritual altíssimo, sua mente vai transcender, você vai entrar em contato até com seres extraterrestres. Tem gente procurando a resposta do pecado nos extraterrestres, nos discos voadores. Mas só tem um jeito, olha bem para mim, só tem um jeito de resolver o problema do pecado nas nossas vidas. Pastor, que jeito é esse? Morrendo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Morrer é uma alternativa para resolver o problema do pecado, porque nós merecemos a morte. A morte é a solução. Mas, graças a Deus, antes que alguém aqui procure
um pé de alface para se enforcar, para morrer, né? Não precisa morrer fisicamente. Você pode morrer espiritualmente para o mundo e nascer para Cristo. A morte já aconteceu. No tempo do antigo, lembra que eu falei que Deus falou aos pais pelos profetas? Uma das coisas que Deus ensinou no passado foi as pessoas entenderem como o pecado era feio. Olha, quantas vezes você já não leu sobre os sacrifícios? Algumas pessoas acham que os sacrifícios lá no templo em Jerusalém era uma coisa linda. Pensam assim, pastor, eu queria tanto ver o templo de Jerusalém, os sacerdotes, devia ser uma coisa maravilhosa. Não era não, era feio. Eram ovelhas, centenas de ovelhas sacrificadas, era sangue escorrendo, era aquele cheiro de fezes, de excremento, era aquele cheiro de carne rasgada, jogada no fogo. Então, o sacrifício era uma coisa muito feia, os sacerdotes sujos de sangue. A adoração naquele tempo, Deus ensinou que o pecado era uma coisa feia. Então, por exemplo, você está me ouvindo, você era um adorador, você tinha uma ovelha, e você criava essa ovelha bem, com muito cuidado, aquela ovelha ia ser oferecida em sacrifício, aquele cordeirinho de 1 ano, você não tinha defeito nenhum, totalmente inocente. Quem daqui não teve um animal de estimação? Que você imagina você ter o seu animal de estimação. Eu vi um pastor usar a ilustração usando o cachorro, que é a nossa realidade hoje, o cachorro ou um gato, né? Então, naquele tempo, as ovelhas eram criadas assim, como os animais de estimação hoje. Então, você criava aquela ovelhinha durante 1 ano, você ia sacrificá-la lá no altar. Naquele dia, você pegava aquela ovelha, que vinha, inclusive, correndo para você levava no braço essa ovelha, apresentava ao sacerdote. O sacerdote, você confessava o seu pecado, colocava a mão na cabeça da ovelha, o sacerdote cortava a cabeça daquela ovelha, rasgava, tirava todas as tripas, o excremento, tudo, rasgava. E o sangue daquela ovelhinha, aquela lã branquinha, ficava toda manchada de sangue. Não era bonito não, gente. Era muito feio. Era triste. Mas por que Deus fez assim? Para que as pessoas vissem como o seu pecado tem um preço terrível de morte. Da mesma forma que a crucificação também não foi bonita. A cruz de Cristo foi um espetáculo horrível. E ali o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Então, quando eu leio aqui, depois de ter feito a purificação do pecado, depois é fácil a gente ler o depois. Mas o durante, teve Jesus na cruz. E aí nós observamos, qual a grande mensagem daí? Que esse Jesus que fez a purificação do pecado, ele fez o que depois, gente? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o nosso Deus. Ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. É isso que Hebreus vai dizer. A mensagem do livro de Hebreus é essa. Que esse Deus que falou no passado de várias formas, falou-nos agora de uma forma incomparável, enviando o seu Filho. E o próprio livro de Hebreus vai dizer, mais importante, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que os sacerdotes, maior até mesmo do que os grandes heróis da fé do passado. E lá no finalzinho do livro, o autor diz assim, portanto, deixemos o pecado, o embaraço, que sempre fica nos atrapalhando, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos compreender essa grande mensagem. Deus fala. É possível que Deus esteja falando com você nesse momento. Eu não sei de que maneira Deus está falando com você, mas é possível que esteja falando. Para alguns, talvez Deus esteja dando um puxão de orelha. Ei,
Que tipo de discípulo você tem sido? O que é que você está fazendo no meu reino? Você foi alcançado pela graça e vai ficar o tempo todo só assistindo cultos, de braço cruzado? É possível que para alguns o recado de Deus seja o seguinte: eu enviei meu filho, a dor que eu senti, eu falei através do meu filho. Como você vai, qual a tua resposta a essa mensagem? É possível que Deus esteja falando para você: eu creio num Deus vivo, um Deus que está falando nesse momento. Para alguns está dando puxão de orelha. Que tipo de discípulo você, que resposta você está dando? Como o próprio livro de Hebreus, no capítulo 2, vai dizer, o que é que você vai fazer diante dessa grande salvação que é oferecida? Para alguns, a mensagem de Deus talvez seja a seguinte: meu filho, eu amei você, concedi a você a sua palavra, enviei o meu filho, falei através do meu filho, dá-me o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Seja um discípulo dele nesse momento. Eu não sei quantos daqui já são discípulos de Cristo, mas uma coisa eu sei: Deus fala. Falou no passado, falou no tempo de Cristo, falou no tempo da igreja primitiva e continua falando hoje, transformando milhares de vidas no mundo inteiro.